E na edição desta terça-feira, nós mostramos aqui no Vim TV Notícias que a Organização Mundial da Saúde recomenda que o número de doadores de um país seja de 3 a 5% no total da população. Mas segundo os dados do Ministério da Saúde, esse índice no Brasil não chega a 2%. Em Montes Claros, o Hemocentro convive com o período mais desafiador do ano, com uma queda acentuada no estoque de sangue. A Diane está doando sangue pela primeira vez. Ato que a dona de casa faz com alegria. É muito importante. Eu sempre tive vontade. Aí eu tive essa oportunidade de vir. Já esta universitária veio pela 7ª. O sangue dela é O positivo, um dos que mais necessitam de doadores. Para se ter uma ideia, a cada 10 pessoas que dão entrada na Santa Casa de Montes Claros e precisam de transfusão, pelo menos 5 carecem do tipo sanguíneo dela. Quando você pensa que você também pode ser aquele paciente que vai estar precisando, você tem que saber que você já fez sua parte. Você não está fazendo só por você está fazendo por outros, porque você também não pode. Você pode não precisar, mas você sabe que tem muita gente ali aguardando essa doação e você pode estar salvando uma vida. Você pode estar dando uma oportunidade para essa pessoa recomeçar. A ajuda não é só por meio da doação de sangue, mas também de medula. O Arley é um exemplo disso. Ele veio de Japonvar para fazer as análises finais para a doação. A medula dele foi compatível com um paciente de outro país. Com certeza, é muito importante, né? Que você está sabendo que você vai salvar a vida de algumas pessoas. Porque tanto que é difícil ser compatível com a pessoa, então quanto mais pessoas se inscreverem para doar, com certeza fica mais fácil, né? A ação dos voluntários é de extrema importância nas férias, de acordo com a responsável pela captação do Hemominas de Montes Claros. Neste período, a queda no número de doadores foi de cerca de 50%. É uma realidade dessa época do ano. Nós sempre trabalhamos com o limite do estoque. Neste momento, nós estamos com a queda na entrada de doadores bem acentuada, chegando até 50% em alguns dias. E isso vai refletir no estoque nos próximos dias, especialmente nesses próximos dias que antecedem o Carnaval, um período extremamente crítico para nós. A diminuição no número de doadores reflete diretamente no estoque, que teve uma queda considerável. Só para se ter uma ideia, o Hemocentro precisa de pelo menos 170 bolsas só de sangue O positivo para atender todos os hospitais da região. Nós precisamos da população, de quem está nos assistindo, que seja solidário, que se puder doar neste momento. Nós estamos precisando dessas pessoas nesse instante, em especial dos grupos negativos e do grupo O positivo. Mas todos são bem-vindos e estamos aguardando a todos. Outro agravante tem sido chamado de efeito febre amarela. É que, de acordo com a Fundação Hemominas, quem tomou a dose da vacina deve esperar pelo menos 30 dias para fazer a doação de sangue. A orientação, portanto, é para quem ainda não tomou e pretende doar sangue, que doe antes e contribua assim para que o estoque não diminua ainda mais. É porque a vacina, ela tem uma química que fica no organismo por alguns dias, impedindo que a pessoa doe nos 30 dias subsequentes. Então, quem não recebeu a vacina, se puder doar antes, seria melhor. E quem já recebeu a vacina nesses últimos dias, deve contar 30 dias do dia da vacina para efetuar a doação. O Hemocentro alerta para quem ainda não recebeu a vacina da febre amarela deve doar antes de vacinar. Quem foi vacinado deve aguardar aí 30 dias e somente após este prazo pode realizar a doação de sangue. Mais informações pelo telefone 3218-7814. E a gente continua falando sobre saúde. Montes Claros está na lista de municípios onde o Ministério da Saúde recomenda a vacina contra a febre amarela após surto em 2017. Nos últimos 6 meses, o número de mortes decorrentes da doença chegou a 15 em Minas Gerais. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria de Estado de Saúde, aqui em Montes Claros já foram divulgados os locais de vacinação
contra a doença. Lembrando que para receber a vacina é importante levar tanto o cartão de vacina como o cartão SUS. Os postos de vacinação ficam abertos aí das 8 da manhã às 5 da tarde. Toda pessoa acima de 9 meses de vida que mora ou vai viajar para a área rural deve vacinar. Não pode receber a dose gestantes, bebês com menos de 6 meses, mulheres que estejam aí amamentando, crianças com essas idades aí e pessoas que estejam aí com sistema imunológico baixo ou esteja em tratamento aí de doenças crônicas ou que sejam alérgicos a ovos. Vamos conferir agora no telão os postos que estão disponibilizando as doses da vacina, são eles: Nova Esperança, o posto do Major Prats, Maracanã, São Judas, o posto do bairro Delfino Magalhães, posto do Vila Sion, do bairro Antônio Pimenta, Santos Reis, Eldorado, Vila Oliveira, no NASP, Núcleo de Atenção das Faculdades Pitágoras, no posto do bairro de Lourdes, no Tranquedo Neves, no bairro Planalto, Vera Cruz, Esplanada, Independência e no posto do Sintra. E vamos saber como fica o tempo em Montes Claros e para a região para esta quinta-feira. A temperatura para esta quinta-feira em Montes Claros deve permanecer com sol entre nuvens. A mínima prevista para a cidade é de 20 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Na cidade de Joaquim Felício, o dia vai ser com muitas nuvens. A mínima também é de 20 e a máxima de 30 graus. Em Manga, as temperaturas ficam ainda mais quentes. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 36 graus. No município de Glaucilândia, a mínima é de 21 e a máxima de 33 graus. E a mídia tem noticiado casos de pessoas que foram proibidas de entrar em boates e casas noturnas sem justificativas. Saiba quais são os direitos dos consumidores em situações que podem ser consideradas vexatórias e quais são as penalidades cabíveis para os estabelecimentos que praticam atos de discriminação. Já imaginou você se arrumar, sair para se divertir e ver a noite de festa se transformar em pesadelo? Foi o que aconteceu com Patrícia, que teve seus planos frustrados ao tentar entrar em uma boate. Fui eu, o amigo do meu tio e meu tio. O amigo do meu tio reservou com o promotor da casa um desconto para poder entrar e aí seria uma lista. Quando eu cheguei na pessoa responsável pela lista na boate, eu falei, meu nome tá na lista e tal. Não, seu nome não tá não. Eu falei assim, e o nome de Douglas e o nome de Alexandre tá na lista? Eu tenho que ver as pessoas primeiro para eu poder observar se elas estão ou não na lista. Depois desse episódio, na mesma noite, eles foram para outra casa noturna e foram barrados novamente. Eu fiquei 2 horas na fila. E aí, quando chegou a vez de entrar, falou que o evento era só para sócio e que, no caso, eu não poderia entrar porque eu não era sócio da casa e que já tinha dado a lotação também. Mas eu vi várias pessoas entrando com cortesia no local, pessoas depois de mim na fila também conseguiram entrar. Durante a apuração desta matéria, encontramos relatos de funcionários e ex-funcionários de alguns estabelecimentos que selecionavam o público avaliando a aparência. Eles chegavam a se comunicar em código para dizer se alguém era ou não PC, ou seja, se tinha o perfil da casa. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor afirma que é vedado ao fornecedor se recusar a vender ou prestar serviço a quem se dispõe a adquiri-los mediante pagamento, exceto em casos regulados em leis especiais. A Constituição também é clara sobre o assunto. A própria Constituição prescreve que ninguém vai ser discriminado em razão de sexo, orientação sexual, gênero, conforme a forma que seja abordado, religião, crença, ideologia, nada disso pode ser usado para discriminar as pessoas no sentido de diminuí-las ou de excluí-las. A ideia é que haja uma participação de todos em tudo. Não se pode, então, estimular uma certa intolerância para com as diferenças. E quando essas casas
eventualmente estabelecem esse tipo de critério de distinguir, ela está alimentando essa intolerância de quem não admite o diferente, ou seja, não admite o feio, não admite a raça que não seja a própria ou que não esteja enquadrada nos padrões estéticos que circunstancialmente se estabeleça. Isso tudo, então, não é constitucional. No entanto, o que se observa é que isso não vem sendo respeitado. Diversos casos foram noticiados revelando que essa prática tem sido recorrente, e não só na capital mineira. Diante de uma situação dessas, o ofendido pode produzir provas já naquele momento para acionar a justiça. Primeiro, nesses casos, é muito comum as testemunhas. Pode vir o depoimento pessoal das pessoas envolvidas, um porteiro, o promotor, enfim, as pessoas que estão ali, os circunstantes presentes. A pessoa pode ter alguém, por exemplo, que fez uma filmagem com um celular, que dê a imagem do que está acontecendo, no chamado calor dos acontecimentos. O desembargador explica que os estabelecimentos que promovem conduta discriminatória podem receber punições severas. Primeiro, porque eles estão reiterando nessa prática discriminatória, podem, inclusive, conforme o tipo de conduta, serem enquadrados em algum tipo penal que trata dessa discriminação, e isso pode redundar uma pena de caráter criminal, né, para os responsáveis, para a própria casa. Além de ter a consequência do dano moral, que é uma indenização, ela de modo geral, ela vem em forma de pagamento de uma quantia em dinheiro, né, ou pode haver uma outra forma de ressarcimento que a parte ofendida se diga satisfeita, uma declaração, uma publicação na imprensa, etc. Eu acho que até ao fim ele pode redundar no fechamento da casa se demonstrar que está tendo uma conduta reiterada, né? Fazer com que esses episódios de discriminação se encerrem parece ser algo que depende dos proprietários adotarem outra postura e também dos frequentadores acreditarem que não é preciso frequentar uma determinada casa noturna para ser aceito na sociedade. Depois dessa experiência, Patrícia se diz mais preparada e mais segura de si. Foi um episódio assim, de racismo mesmo que ficou guardado na minha lembrança, porque esse tipo de coisa acaba afetando sua autoestima. Muitas vezes você fica até meio receoso, às vezes, de ir em outros lugares. Então foi tipo um tapa na autoestima mesmo. E até então eu tentava me colocar nos padrões assim, do cabelo liso e etc. Hoje em dia eu já começo a me assumir mesmo e assumir essa questão racial mesmo, abraçar outras pessoas, tentar dar visibilidade, tentar mostrar isso mesmo, para não ficar calado, para não ficar uma coisa obscura, né? E o VTV Notícias fica por aqui. Tenha uma ótima tarde para você e até amanhã. VTV Notícias. Oferecimento Pit Stop Pneus, o seu revendedor autorizado Michelin.